Estamos silenciosos. Boa noite. Estamos começando mais um episódio do Fala Saúde Podcast com um tema muito importante, um tema muito relevante, que vai trazer a elucidação a várias dúvidas de como agir frente a acidentes, frente a engasgos, frente a imprevistos do dia a dia, não é, Diogo? Perfeito, Diegão. E hoje trouxemos um cara espetacular, um cara que vive a PH e um cara que transmite aí, né, para Friburgo e região todo o seu conhecimento de primeiros socorros. Então, pessoal, pensando aí na importância de divulgar esse assunto e trazer conhecimentos diversos, o Fala Saúde Podcast trouxe hoje o instrutor Guedes, que é um cara que é especialista em primeiros socorros, né? E veio aqui hoje divulgar, ensinar e, além de tudo, né, multiplicar esse conhecimento tão importante, né, Guedes? É isso, Diogo. O primeiros socorros deveria ser matéria de escola, né? E infelizmente não é. E estamos aí para a gente multiplicar e tentar levar conhecimento a todos. Fantástico. A gente gosta de sempre, nesse início, até para o público em casa conhecer, saber quem é o Guedes, né? Conta um pouquinho da sua história, como que você chegou até o APH, com o atendimento pré-hospitalar, essa questão dos primeiros socorros. Conta um pouquinho de você pra gente. Então, a história é longa, mas vamos resumir. Mais de 40 anos, começou tudo num curso de mergulho, surgiu a oportunidade de fazer mergulhador de resgate, depois disso, curso de guarda-vidas pelo extinto Salvamar, e daí eu fui dando sequência a alguns cursos fora das instituições, alguns cursos. Aparecia um curso interessante na área de primeiros socorros, ou na área de socorro e resgate aéreo SAR. Eu fui fazendo esses cursos todos. E depois fiz a formação em socorro e resgate pela Cruz Vermelha Brasileira. Acabei depois sendo convidado para integrar o corpo de instrutores do curso de formação de instrutores no Rio de Janeiro. Dei aula durante alguns anos lá. Parou por causa da pandemia, de 2019 para cá não está tendo mais o curso, mas eu espero ainda ser instrutor de lá. E fora isso, fiz outros cursos de especialização em animais peçonhentos pelo Vital Brasil e alguns cursos de extensão do Butantan. Extensão e atualização, porque isso vai sempre mudando, os números vão mudando, os dados vão mudando. E eu acho que é isso que eu posso falar dessa minha longa vida aí, na parte de primeiros socorros. É isso. Fiz parte, faço parte como voluntário da Cruz Vermelha Nova Friburgo. Fui instrutor daqui durante alguns anos. E é isso aí, o que eu tenho para te falar sobre a minha trajetória. Perfeito, né? A gente pode notar que é um cara que sempre buscou, né, Diego? Conhecimento, né? Exatamente. Não parou ali, né? Na primeira oportunidade, foi sempre buscando, né? Com isso, né? E o aperfeiçoamento que ele foi fazendo a cada curso, se aprofundando, né, na questão do atendimento pré-hospitalar. Perfeito. E, Guedes, pensando nessa área de primeiros socorros e de instrutor, né? O que faz um instrutor de primeiros socorros? Então, primeiros socorros é uma matéria muito ampla, assim como a APH. Existe uma diferença entre primeiros socorros e a APH, mas existe uma interseção, né? Essa interseção acaba pessoas de primeiros socorros agindo no APH e pessoas de APH que são profissionais trabalhando, agindo como primeiros socorros, desde que não estejam trabalhando, não esteja com o aparato, né, da viatura, seja ela básica ou avançada. A pessoa está na rua, o médico está na rua. Aconteceu um acidente, ele foi prestar socorro, é um primeiro socorro. Não é um APH. Ele não tem uma estrutura por trás disso. Quando tem a estrutura por trás, é o APH. É o APH, Fantástico. Exatamente. Quando você está... Eu costumo dizer o seguinte: primeiros socorros é você, a vítima, em suas mãos. E o que você conseguir resolver ali, né? Você conseguir aproveitar de materiais que estejam do ambiente para você exercer ali. Muito legal. E o tópico principal do primeiro socorro é não causar novas lesões e não deixar que as lesões existentes se agravem. Perfeito, cara, muito boa, né? Sim. E interessante falar isso, né? Porque a nossa realidade hoje aqui, nosso podcast, né? Ele é feito em Nova Friburgo, que é uma região serrana, e existem muitos lugares, Diego, afastados, né? Sim. Vamos dar um exemplo aqui, né? Para quem não conhece, Campo do Coelho, que é meia hora do centro da cidade. Por isso que é importante também
a população saber prestar o primeiro socorros. Amparo, né? 40 minutos. Perfeito. E não é só praticar o primeiro socorro, saber também ligar, por exemplo, o bombeiro, que também está prestando o primeiro socorro. Concorda, Guedes? Sim. Acontece muito isso. Depois eu vou falar sobre isso na parte da parada cardiorrespiratória, mas um tópico muito importante é saber pedir ajuda. As pessoas muitas vezes olham para alguém e falam assim, chama o corpo de bombeiro. Na cena quente ali, naquele calor, a pessoa esquece o número. É o quê? Um 90, é um 92, é um 99, é um 9... As pessoas se perdem. Esquecendo. E esse tempo pode fazer a diferença entre a vida ou a morte ou até sequelas oriundas daquele acidente. Muito bom mesmo. Aí fazer uma questionamento, uma pergunta que me fizeram, e é até bom que você responde com mais propriedade. O Friburgo não tem SAMU, né? Tem até acho que processo de implementação, mas a gente não tem de fato um SAMU. Até aonde, pelo fato de não termos o SAMU, os bombeiros têm que entrar? Porque a gente sabe que os bombeiros não estão aqui para substituir o SAMU. Sim, sim. Certo? Isso aí é uma coisa que... Isso aí é uma coisa meio que... Eu poderia te dizer que é uma coisa meio um pouco delicada. Por quê? Nós não temos SAMU. Então, o corpo de bombeiro deveria agir dentro das residências como o SAMU age. E não acontece isso. Sim. Existe uma resistência Sim. quanto ao corpo de bombeiro entrar dentro de uma residência para fazer um socorro. E isso aí cria uma lacuna que a vítima fica sem amparo, sem atendimento. Sim. Aconteceu dentro de casa, também. não tem SAMU, eu vou chamar o bombeiro está onde? Está dentro de casa. Não é competência nossa dentro de casa. Eu vou pegar essa vítima e botar na calçada? Então existe essa lacuna aí que deveria ser estudada pelas autoridades, uma vez que nós não temos o SAMU, e colocar, vocês vão fazer o atendimento dentro de casa. Mas a gente não tem efetivo para tal. Sem problema. Vamos criar efetivo, vamos criar maneiras aí que infelizmente aqui nós não temos SAMU, só que outros estados aí, quem faz atendimento de rua e dentro de residência é SAMU, inclusive de rua. Sim. Com motolâncias. E funciona 100%. 100%, aqui no estado do Rio, a gente está meio que engessado nisso e ninguém consegue quebrar esse gesso e sair. A gente está engessado nessa área aí. A gente tem que pensar fora da caixa, pô. Só tem o bombeiro? Vamos embora. Vamos colocar o bombeiro para funcionar como se fosse o SAMU. Ou a própria população fazer uma certa pressão nos políticos que estão eleitos para quebrar esse gelo e trazer o SAMU. Né? Sim, acho que seria existe o uma... fundamental. por isso que eu estou te falando, isso é um assunto um pouco delicado. Sim. Né? Depende das autoridades, depende das boas vontades das autoridades e a gente fica... E em Friburgo hoje nós temos o 192, que é o ambulância do Raul Sertana, é isso? Se não me engano, acho que é isso. É que eles seria o SAMU. que eles acabam atendendo, né, algumas situações, né, Diego? Então fica aí, né, para quem precisa de alguma ajuda, né? Nós temos o bombeiro e também tem eu acho que é o 192, que é a ambulância que atua. Eu só não sei Raul, te né? dizer o tipo de viatura que é, mas parece ser a básica, né? Isso, perfeito. Parece uma viatura básica. Acho que eles não tem avançada de não vida tem ainda, avançada. E aí, Guedes, pensando em primeiros socorros, né, que é o nosso tema central, né? Inclusive, vocês podem aqui olhar a mesa que tem várias coisinhas aqui que o Guedes vai mostrar pra gente durante o decorrer do nosso bate-papo. Fala um pouquinho pra gente, Guedes, da importância dos primeiros socorros, por exemplo, na escola. Então, Diogo, em 2017, conta uma historinha rápida, vou ser breve para não tomar muito nosso tempo. Em 2017, num passeio escolar a uma cidade chamada Cordeirópolis, interior de São Paulo, o colégio era em Campinas, uma cidade grande, só que fizeram esse passeio num sítio. E nesse passeio, um menino de nome Lucas Begali, de 10 anos na época, foi servido um cachorro-quente pelo colégio, né, no lanche, e esse menino, segundo os laudos, se engasgou com um pedaço de salsicha. Ninguém sabia fazer o básico, ninguém tinha noções básicas de primeiros socorros, que é o básico do básico. Ninguém tinha. Esse menino fez uma parada cardiorrespiratória por asfixia, até chegar o corpo de bombeiro. Isso teve uma demanda aí de horas, 2 horas e meia, não sei precisar o tempo. Existe. Houve parada cardiorrespiratória, voltou. Como era uma criança,
e vocês bem sabem que uma criança é mais fácil a gente trazer do que um adulto, um idoso, né? O idoso é uma coisa mais complicada da gente fazer uma reanimação e conseguir êxito. Ele voltou. Voltou, logicamente, com sequelas devido à asfixia, né? Começa a haver isquemias de órgãos nobres. Então, ele voltou, foi para o CTI, ficou mais 2 dias no CTI. Aí, após 7 paradas cardiorrespiratórias, ele faleceu. A mãe, isso foi em 2017, a mãe e o pai dele não deixaram barato. Falou, não vamos, criaram até o slogan, do luto à luta. E começaram a correr atrás de leis, de foro a Brasília. Em 2018 foi implantada a Lei Lucas. Essa Lei Lucas, ela diz que toda instituição de ensino, recreação infantil, seja pública ou privada, tem um certo número de funcionários com capacitação em primeiros socorros. Básicas, noções básicas. Sim. Nada avançado. Então, e essa lei deixou algumas lacunas para cada município preencher com as suas necessidades. E, devido a isso, a coisa foi correndo, isso foi em 2018. Hoje, no Brasil, pouquíssimos municípios Fizeram a implementação, que no caso é a regulamentação e implementação. Aqui em Friburgo, eu tentei em janeiro, não consegui, agora há pouco tempo atrás, através da Câmara de Vereadores, que é o caminho que me indicaram. Nós entramos na Câmara de Vereadores e consegui protocolar, eu não, tá? Nós, a comunidade, junto com os vereadores que pregaram essa causa, nós conseguimos protocolar a lei. Estamos esperando para votação, se Deus quiser, essa lei vai estar rápido aí salvando a vida das nossas crianças nas escolas. Perfeito. Então, entre ter uma lei e ter ela sendo aplicada na realidade é algo bem interno, né? A gente percebe que infelizmente, o Lucas foi a óbito, né? Se houve um estudo, uma luta, conseguiu se aprovar aí uma lei, só que infelizmente ela não consegue ser implementada de fato. Não foi né? efetiva pela questão da... Como deixou aberto para cada município adequar a sua realidade, ficou meio que esquecido, né? Sim, só que é possível fazer a capacitação baseado na lei federal, desde que ainda não esteja implementada no município. Você pode se basear na lei federal. E só que essa lei aqui em Friburgo, não é que seja que eu tenha feito pressão. Eu fiz uma colocação junto com o jurídico da Câmara, a gente fechou um projeto bom. Por quê? Vai acontecer o seguinte, se você começar a liberar a lei, porque as instituições públicas, a capacitação será feita pelo Corpo de Bombeiros, ou SAMU, Secretaria de Saúde. Já para as redes particulares, para não ter custo para o município. Já para as redes particulares seriam instrutores contratados. Para não acontecer da pessoa fazer um cursinho de 20 horas online. E não aprender nada. Não aprender nada. E Exatamente. tentar capacitar quem vai tentar salvar a vida de nossas crianças, nós colocamos o seguinte: deverá ser instrutor de primeiros socorros, não importa qual a formação dele. Ele tem que ser instrutor de primeiros socorros. Certificado com pelo menos 100 horas de currículo. Senão, porque um curso de primeiros socorros básico são 40 horas. E o curso de formação de um instrutor são 60. Então, se a gente somar, o somatório dá 100. Dá 100, sim. É o básico. Amarrou bem, né? É o básico. Sim. Então, pra gente poder amarrar essa coisa dessa maneira e não virar uma bagunça, qualquer um vai... Porque os caras vão receber. Qualquer um vai fazer um cursinho de 20 horas, vou ali, vou ganhar R$200, R$100, R$500. Da escola, vou dar um certificado. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E eu acho que isso é muito importante, porque teve até um caso agora recente numa creche que 2 anos que ela tinha? Uma criança de 2 anos também se engasgou. Em Petrópolis. A creche não sabia o que fazer e a criança veio a óbito. Total, né? Exatamente. Em menos de um mês depois, o prefeito de lá botou o decreto. Eu estava numa mentoria um tempo atrás, tinha um coronel do bombeiro na mentoria. Durante a mentoria, ele recebeu a comunicação que a neta dele morreu engasgada com uma tampinha de garrafa PET. Ah, meu Deus. Foi uma coisa assim que matou, né? Acabou. Caramba. Ali acabou a mentoria e
Mas acontece. Acontece. Isso é o tipo da coisa que não acontece só com os outros, né? Eu acho que a gente deveria... essa Lei Lucas, ela poderia se expandir para, além da gente ensinar os profissionais que estão na escola, já vir ensinando a criança, o adolescente, isso aí, para levar isso para a vida. Isso aí, né? é um outro projeto. Eu não sou político, não pretendo ser político, mas eu estou tentando, já até comentei com alguns políticos sobre isso. Mas é uma coisa muito difícil, que mexe na Secretaria de Educação, aí vem as burocracias todas. É implantar isso no ensino fundamental. Acho que seria Uma alegação que eu tive quando eu propus isso, o pessoal falou comigo, mas vem cá, você quer ensinar uma criança de 5 anos a fazer RCP? Ela não tem estrutura física para comprimir um tórax. Ótimo, concordo, ela não tem, mas o pai infartou ou a mãe infartou, parou no caso, parou, ele vai chamar o pai, vem cá, o tio lá ensinou que é assim, ó. E o pai faz. Exatamente. E o pai faz. E as crianças mãe, ó, reproduzem bem o isso. tio lá ensinou que é assim, que faz o desengasgo. E vai salvar, uma vida. Sim. Aquela criança, não tem uma criança que ela salvou a mãe, porque a mãe sempre ensinava ela a ligar para a polícia, ligar para os bombeiros, e a mãe desmaiou na cozinha e ela ligou para a polícia. O que falta muito no Brasil é a cultura da prevenção, infelizmente. A gente é muito curativo. Você consegue ver isso aí nesse caso que teve em Petrópolis agora, né? Teve, infelizmente, o Lucas, né? Que se foi, né? Talvez se tivesse uma equipe preparada, pelo menos assim, o mínimo preparada, né? Sim. Tinha tentado reverter, né? Ou de alguma forma tinha ajudado, né? E novamente passou-se os anos, não foi implementado, jogaram abaixo dos panos e novamente aconteceu de novo em Petrópolis. Teve que acontecer com a menina de Petrópolis para alguém vir falar, olha, peraí, vamos implantar agora porque tá dando problema. Infelizmente, essa cultura nossa de não prevenir, né? É muito sério. Inclusive, ô Guedes, nós somos enfermeiros, né? E nós sabemos que a educação ela está vinculada diretamente com a saúde pública e com a saúde, porque não existe você querer prevenir alguma coisa e você não educa a pessoa, entende? Exato. Então você tem que educar a pessoa. Sim. Ah, Diogo, então você está me dizendo que o professor vai ser um enfermeiro, vai ser um médico? Não. Mas tem a intersetorialidade, né? As parcerias entre a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação. É isso. Fazer essa intersetoriedade. Mas o professor treinado, ele pode difundir as técnicas para as crianças. Também. Perfeito isso. Já que a gente falou só da parte que deu errado, vamos botar assim, sobre, infelizmente, com o Lucas e com essa menina em Petrópolis, na tragédia de Petrópolis de fevereiro, nós fomos, Cruz Vermelha teve lá, e num dos abrigos, do nada, o Everton, você conhece, colega nosso, trabalha na resgate aí de Friburgo, e ele estava, nós estávamos no abrigo, não estava nem nesse abrigo que ele estava, eu tive um dia antes, que foi na igreja de Santo Antônio. Eu tive no sábado, isso aconteceu no domingo. Ele estava em pé, a mãe veio com uma menininha e falou, minha filha engasgou. E ele aplicou a manobra e salvou a vida da criança. Olha aí. Se ele não estivesse ali, talvez não tivesse ninguém preparado ali para isso. E a criança viria Ainda mais numa tragédia, né? Todo mundo tudo um caos, né? Entendeu? Perfeito, então são técnicas simples que você consegue ver. E a manobra eu digo que é 99,9% de eficácia. E aí tem diferença por tamanho e por idade, né? Sim. A manobra, você pode explicar pra gente como é que seria por idade, por tamanho? Sim, então, eu posso pegar um manequim aqui? Pode. Ele veio preparado, hein, pessoal? Isso aqui é a Vivi. O nome dela é Violeta Genciana, mas para os íntimos é Vivi, tá? Adorei o nome. O problema é o seguinte, o que acontece? A criança engasga. O que o adulto faz? Primeira coisa. Não é isso? Não é isso? Só que é exatamente isso que faz. Não resolveu nada. Não adianta. Né? Manter a calma, eu sei que é difícil a gente falar, mantenha a calma, mas o principal é manter a calma, tá? Mantenha a calma, pegue o bebê, observe, é um pirulito, tá com o pauzinho pro lado de fora aqui, alguma coisa, um pedaço de carne grande, retire. Existe a possibilidade de você retirar. Observe. Por isso você precisa manter a calma. Feito isso, você não desengasgou, você vai colocar no seu antebraço, vai
segurar o queixinho, cuidado ao deslocar o pescoço para trás, porque a região do bebê é muito sensível, aqui da cervical é muito sensível, então cuidado. Vai colocar sobre o braço, ângulo de 45 graus. Se eu fizer as manobras aqui, o meu braço vai amortecer a energia. Então eu tenho que apoiar o antebraço na perna. Ou seja, sentado ou seja agachado. Cabeça mais baixa, vou dar 5 tapas na região costal aqui, interescapular, vou 1, 2, 3, 4, 5. É para bater mesmo, não é carinho. Virei, vou fazer com 2 dedos 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Virei, 1, 2, 3, 4, 5. Até desengasgar. E vai desengasgar. Vai. A manobra é muito eficaz. Muito. E criança, até os lactentes, né? Vamos botar assim, engaja com leite, pô. Sim, a minha filha uma vez engajou com leite. Muito fácil. Cria uma nata ali, né? E desengasga fácil. Fácil. Por Não isso que tem. é importante a orientação também, Pra né, essa da manobra, equipe de sim. saúde. Quanto a sua mãe está gestando, tem um neném, né? As principais orientações são feitas na maternidade, né? Qual é a pega ideal, qual a posição que ela deve ficar no bercinho, qual a posição que ela deve dormir, para justamente não acontecer o quê? Esse tipo de situação. E quando acontece, Sabe e aí eu vou fazer. pedir para você novamente, para você repetir isso pra gente, porque eu acho que é tão importante. Eu tenho que concluir a manobra que eu não concluí. Então vai lá, pode concluir. Tá? Coloco sobre o antebraço, ângulo descendente para a cabeça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, chorou. Desengasgou. O que eu vou fazer? Eu não vou levantar essa criança. Eu vou manter ela na posição lateral de segurança, virada para mim, para eu poder observar a boca dela. Continua, tá, em declínio. Secreção, qualquer coisa, ela vai colocar para fora. Eu vou limpar, vou observar. A criança está espertinha, a criança está tranquila. Aí sim, eu vou afagar. Pra não reengasgar, né? Para não reengasgar. Eu vou afagar a criança. Perfeito. Tá? Até quantos anos você consegue fazer Então, a manobra criança, assim? criança é de 28 dias, que até 28 dias são recém-nados. A gente pega lactente, né? Sim. Lactente, de 28 dias a 1 ano. Criança é acima de 1 ano, até os primeiros sinais da puberdade. Só que existem crianças de 5, 6 anos que são muito corpulentas, de 8 anos, são muito, não tem sinal da puberdade, mas são grandes. Sim. Então, dependendo da criança, a manobra será feita da mesma maneira e, se houver a compressão, uma das mãos. Ou é uma criança aí de 5 anos, você vai se ajoelhar, você tem que ficar com a sua cabeça na altura da cabeça da criança. Você se ajoelha, vem por trás e faz as compressões abdominais, que é a mesma compressão que é no adulto. Como é que é isso? Você fecha sua mão dominante, o punho, coloca a outra mão por trás, você vai puxar e levantar. O movimento é um J. Quantas vezes? 5 vezes. Isso não é em bebê, gente, é em criança, tá? Eu não tenho um manequim de criança aqui. Que é o... O adulto pode ser no adulto. Qual o nome disso aqui? Esse aqui é o Marley, que tem um Bob e tem um Marley. No adulto seria 4 dedos acima do umbigo, no abdômen, você fecha e traz, coloca e traz e puxa 5 vezes, tá? Até 2020, os protocolos abominavam os tapas nas costas dos adultos. Não podia dar tapa nas costas porque ia mexer com o que estava engasgando, podia aumentar o engajo. Agora os protocolos trazem o protocolo neozelandês, o protocolo da Cruz Vermelha Americana, da canadense, desculpa, o protocolo sul-africano, todos eles trazem o seguinte: mesclar 2 manobras. No caso, compressões abdominais e os tapas. 5 compressões, 5 tapas. Só que muito difícil você partir para os tapas, né? 5 compressões. E já bota pra fora. Vai botar para fora. Se tiver qualquer prótese, a prótese vai junto. É uma pressão muito forte, muito né? eficaz. Muito eficaz mesmo. Tá? Aí o tapa tem algum posicionamento para a pessoa Interescapular. adotar? Mas a pessoa ela tem que abaixar. Não.
sempre, mesmo com as compressões, se você conseguir tender a cabeça dessa vítima para frente, um pouco para baixo, a gravidade vai te ajudar. Entendi. Então a gente tenta com tudo, né? Vamos Exatamente. botar a gravidade para ajudar a Vai ter a pressão gente. dos pulmões, né? Que vai estar... Exato, é. Perfeito. Você vai comprimir o abdômen vai acabar comprimindo ali o diafragma Exatamente. e vai jogar o ar que tiver. Agora, isso só acontece se houver obstrução total. Se a criança ou se o adulto emitir algum som, pede para tossir forte. Porque se ele está emitindo som, está passando ar nas cordas vocais. Aí não vai Então a conseguir obstrução fazer- não é total. E não vai conseguir fazer a manobra com É uma efetividade. obstrução parcial. Não, mas aí a tosse é fisiológica, é a coisa mais fácil para desengasgar. Né? É a parte que o organismo tem para desengasgar. Então manda desengasgar. tossir. Manda encher bem o peito de ar e tossir forte, que vai desengasgar. Perfeito. E eu tô aqui com a Vivi, né? Peguei a Vivi aqui um pouquinho, mas já te entrego, Guedes. Não Tá fica bolado, treinando, não. tá treinando. Se ela tá chorar, treinando. semana pra Vira cá. pra Tá cá, treinando que Vivi. quer ser pai até o ano que vem. E aí, Guedes, é importante falar também um pouco da prevenção, né, do engasgo. Do né? engasgo. Principalmente Perfeito. em crianças, né, em lactentes, né? E também em crianças um pouco maiores, né? Por exemplo, de 6 anos, que tudo que vê bota na boca. Fala um pouquinho pra gente da importância, o que você consegue ver na sua prática, o que mais gera risco para essas crianças e essas famílias. Então, é até meio que curioso isso, o protocolo PHTLS, ele fala em prevenção de engasgo. Uma coisa que nunca abordaram. Que é o quê? A pessoa está se alimentando, falar, rir, né? Criança com alguma coisa na boca, correr, e é o que faz. Muito. Criança vai correr, não tem jeito. E para lactentes e até crianças mais novas, a gente tem a seguinte explicação para a pessoa. Você pega um copinho de café, aquele copinho de café descartável, plásticozinho. Qualquer objeto que caiba dentro desse copinho é potencialmente perigoso. Ah, muito legal. Muito Dá dentro do copinho é É potencialmente, potencialmente perigoso. perigoso. Eu costumo, quando dou carne pra minha filha, né? Além de eu picar em pedaços bem pequenos, eu fico o tempo todo frisando que ela tem que mastigar bem, né? Pra não ter esse perigo. Porque às vezes a carne você mastigando, o pedaço é pequeno, mas começa a mastigar, ele expande, Sim, né? sim. Ele expande e pode Sim. virar um rolhão. E até Tampar. E no caso da carne, por acaso aconteceu com o meu netinho emprestado, que ele é afilhado da Lara, da minha filha. E ele me chama de Bobô. Então é meu neto. Pra mim ele é meu neto. A gente estava num churrasco, o pai dele deu um pedaço de carne para ele, só que o pai dele não deu, ele pegou. Ele tem 5 anos, pegou. Ele botou um pedaço grande. E ele engasgou. A mãe dele percebeu, a carne estava para fora, ela puxou. Acabou. Por isso que eu falo, observe, faça uma varredura. Exatamente. Muitas vezes você consegue mais rápido ainda desobstruir. E o que mata mais rápido numa cena de trauma, de acidente, é a asfixia. Nada mata mais rápido que uma asfixia. Tá? O que mata mais a nível mundial é a hemorragia. Mas o que mata mais rápido é uma É asfixia. uma asfixia. Porque é muito rápido o seu. Sim, 2, 3 2 minutos, minutos, você já tá perdendo a Você consciência. perde a consciência e o passo da parada respiratória. A janela, geralmente, 2, 3 minutos, da parada respiratória para cardiorrespiratória. E a gente não sabe se a gente perdeu já algum tempo dessa janela. Muitas vezes a gente pensa assim, tem 2 minutos de janela. Não, pode ter 10 segundos. A gente já perdeu 1 minuto e 50. A gente não sabe. E isso é importante você falar, que eu lembrei de uma coisa. Quando a gente fala de primeiros socorros, é o ato de você ligar pro bombeiro, pro SAMU, é primeiros socorros. Perfeito. Sim, Foi. sim. Só que assim, é importante ligar e saber também informar o que está acontecendo, né? Exatamente. Olha, eu tenho uma criança de 2 anos que ela pegou uma bolinha de gude no chão e parece que ela engoliu. Tá fazendo um ronco Perfeito. esquisito na garganta. Perfeito. O que eu faço? E aí, geralmente, sempre acontece isso, na verdade, eles são os bombeiros, os militares, o SAMU, eles são orientados, né, para que eles consigam fazer os primeiros socorros, até por telefone. Polícia Militar também faz isso. Também faz, né? De orientar, olha, então, senhora, bota na posição. Então, assim, é importante que quando você ligar para o bombeiro, para o SAMU, para a polícia, você conseguiu explicar para eles, né, o que está acontecendo, Está né? acontecendo. Isso é imprescindível. Imprescindível. Que muitas vezes liga, aconteceu o quê? Com quem? E sendo uma cena que tenha, tirando o foco do engajo, que tenha mais de uma vítima, sempre tentar informar o número de vítimas também. Ah, é importante, Sim. verdade. Tá? O número de vítimas também. Também é importante.
Vamos mudar de assunto então, já Vamos. que pegar o gancho que ele falou, que ele falou que as hemorragias são as que mais matam em A acidentes. nível mundial, são as hemorragias. Então como que a gente contém as hemorragias em acidentes? Porque as hemorragias... Tem hemorragia aí com 30 minutos... Já era. Porque tem uma coisa que muita gente não sabe, eu sempre faço essas perguntas nas palestras, nos cursos. Vocês sabiam que o osso sangra? Ninguém sabe que o osso sangra. Exatamente. Sangra sangra muito. muito por causa da... Um fêmur, sem você contabilizar, vamos botar assim, o tecido ao redor, os vasos, periósteo ele sangra ali 600 ml fácil. Sim, perfeito. Entendeu? O osso sangra e sangra muito. E as pessoas não têm, né, esse feeling aí de que o osso sangra. E a hemorragia, principalmente arterial, que nós temos 3 tipos. A capilar, que é uma coisa básica que basta colocar alguma coisa em cima que a gente vai controlar. Tem a venosa, que é um sangramento mais grosso, né? Vermelho mais escuro, porque ele é pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. E tem a arterial, que chega a pulsar, que no caso é a mais grave. Sim. E hemorragia, o quanto antes você controlar a hemorragia, você vai dar sobrevida a essa vítima, porque a gente não sabe o que resta de sangue ali. Exatamente. Há um tempo atrás, o socorro de uma vítima de hipovolemia por hemorragia era o quê? 2 gel com 14 corre volume. E a pessoa vinha a óbito. Ué, mas eu enchi ela de volume, você encheu de líquido, de ring lactato, do que for. Você não colocou os hemoderivados que vão carregar o sangue. Foram perdidos, né? Exatamente. Entendeu? Então acabava, viu-se que agora é melhor botar 500 mlzinho, observar e transportar o mais rápido possível. E deixar o organismo fazer a gente chama de scoop and run. É pegar, literalmente, catar a vítima, jogar e carregar. Não tem nada para fazer na cena. Não perder tempo na cena. A não ser que você consiga fazer a hemostasia ali com um torniquete, você consiga aplicar um curativo compressivo, faz-se, que é o stay and the run, né? Se prepara ali e o mais rápido possível. É uma vítima tempo dependente. Principalmente em locais afastados, né? Sim. É interessante você falar isso, porque nós tivemos hoje uma epidemia de acidentes de moto, né? Não sei se é esse o termo, né? Mas acho que rola, mas tá né? mesmo. Epidemia de acidentes de motos, né? Muitas pessoas se acidentando. Inclusive, hoje, saindo de casa, liguei para Diego, me arrumando, né? Acabei de estudar de manhãzinha. Me arrumando, minha mãe me chama, Diogo, um acidente. Eu moro no Sobrado, né? O cara bateu de moto na frente da minha casa. Né? Caiu lá, a gente foi lá, pessoal do primeiro socorro, tudo bonitinho, chamou o bombeiro. E o que acontece? Nós temos hoje uma realidade muito, muito cruel, né? Que muitas pessoas sofrem acidentes de motos, né, e vão a óbitos ali no local, né? No local. E é por isso que é importante falar um pouco sobre hemorragia. E como o Diego já havia perguntado, o que nós devemos fazer diante de uma vítima que está aí apresentando hemorragia? Então, os protocolos, a partir de 2020, eles colocam, principalmente o Stop the Bleed, ele coloca o torniquete como sendo quase que um carro-chefe. Logicamente, tem que haver avaliação, ver se existe a necessidade ou não da aplicação de um torniquete. Porque se não houver necessidade, não tem que fazer. Existe até a técnica da conversão de torniquete, mas isso tem que ser um profissional treinado, não pode ser, bota... Não, esquece isso. Tá? Aplicou o torniquete, esse torniquete só vai ser retirado, provavelmente dentro do centro cirúrgico. Por quê? Vai ter que, primeiro, resolver o problema da hemorragia, fazer a sutura do local, para depois retirar o torniquete. E o torniquete acaba gerando alguns problemas na corrente sanguínea que deve ser tratado, inclusive, antes da abertura. Por causa de trombos, por causa de várias toxinas que vão ser liberadas. Vão ser liberadas. Então, o médico vai precisar. Exato, pela falta da circulação. Né? O médico vai precisar tratar isso aí antes de liberar. Então, provavelmente vai ser dentro de um centro cirúrgico. Eu trouxe aqui alguns torniquetes para mostrar a vocês. Trouxe aqui uma coisa que é muito utilizada lá fora, que é o agente hemostático. São grânulozinho. Esse aqui é o Celox, ele é derivado do exoesqueleto de um crustáceo, não causa hemorragia, não causa
alergia a quem tem problema com camarão, não tem nada disso. O exoesqueleto de um crustáceo, e existe o caulim. O caulim é um mineral inerte. Só que, se a pessoa estiver sangrando muito tempo na cena, se for uma pessoa que passou por cirurgia recente, uma pessoa que faz uso de anticoagulantes, antiagregantes, hemofílico, o caulim não surte efeito. Porque o caulim, ele dá o start na cascata de coagulação. Se não tiver como se ele falasse assim, ó, rompeu o endotélio. Dá o start. Só que esse start já foi dado. E o organismo não conseguiu. Sim. Foi lá, fibrinogênio, foi lá, fibrina, mas não conseguiu fechar. Tá demais. Então a gente pode usar o Celox, porque o Celox age em contato com o sangue. Ele cria um gel. Ele não age na cascata. Então a gente coloca o Celox e faz todo, não é só colocar o Celox, a gente coloca o Celox e faz todo o procedimento, um preenchimento de ferida, curativo compressivo, tudo isso aí. Pô, legal, hein? Fantástico. A tecnologia, né? A tecnologia. A tecnologia está sempre ajudando. O torniquete seria essa peça, esse azul ficou decidido que o azul seria um torniquete usado para treinamento. Por quê? De tanto a gente apertar e desapertar, acaba causando a fadiga do material. Então, se nós formos usar um torniquete desse numa vítima, a gente pode, na hora de apertar o torniquete, o molinete aqui do torniquete, ele arrebentar. Uhum. E a gente está perdendo um precioso tempo. Exatamente. Então, nesse caso, era melhor que se usasse um curativo compressivo. Ele é colocado na vítima, apertado o mais possível, mais forte possível. Geralmente, coloca-se na parte de cima dos membros superiores ou dos membros inferiores. Não é necessário retirar a roupa, só observar se na calça tem moeda, dinheiro, celular, alguma coisa nos bolsos. Que não vai ficar pressionado junto, né? Exato, para impedir. E não colocar nunca em articulações. Então, a gente pede aos leigos que coloquem, porque leigo pode usar o torniquete, tá? Que coloque na região do deltoide, do tríceps e do bíceps. Coloque aqui, na junção deles. Porque se colocar sobre uma musculatura que esteja comprimida aqui, que quando a pessoa relaxar, vai afrouxar o torniquete. Perfeito. E o torniquete frouxo é muito pior que qualquer outra coisa, que ele causa um torniquete venoso. O sangue arterial continua indo, o sangue venoso não volta, a vítima continua perdendo sangue, e o sangue que voltaria para tentar suprir o pouco que tem para o coração, né? Porque o tipo de parada causada num choque hipovolêmico, numa vítima de hemorragia, é a atividade elétrica sem pulso. A vítima, o coração, se botar no monitor, está perfeito o batimento. Onda P, QRS, onda T, perfeito. Ele só não tem o que bombear. Então, se você impedir que o sangue retorne, piora a situação. Né? É até bom falar nisso, que as pessoas falam, se a vítima tiver em parada cardiorrespiratória. Primeiro você vai controlar a hemorragia e depois partir para as compressões. Perfeito. Sempre não isso. Bombear. Não adianta bomba. Se você ligar a bomba num cano furado, vai vazar. E aquele mínimo sangue, de repente, é isso que é manter. Faz diferença, né? O débito cardíaco. A perfusão dos órgãos que estava precisando. Então, o azul é um torniquete de treinamento. Ele dói muito na aplicação, tem que ser avisado a vítima. A gente coloca, aperta o máximo que puder, vai enrolar, prender na trava, fechar o time, anotar o horário de aplicação do torniquete. O azul é de treino, o laranja é de uso civil, para chamar bem a atenção. Até 2015 pediam para botar a letra T e Q na testa da vítima. Né? Aí aboliram isso. O laranja, então, de uso civil, para chamar a atenção. Já o preto, verde oliva ou camuflado é de uso militar. Nada impede que você use um no outro. É só, ficou definido um padrão, né? isso. Não vai chegar lá e falar assim, não posso botar torniquete, ele é preto. Exato. Eu não sou militar. Eu não sou militar. Morre. Acontece, vou deixar o cara morrer. E existem outros artefatos, vamos botar assim, como a bandagem israelense. A bandagem israelense, ela é colocada sobre o ferimento, a gente vai apertar o máximo que puder
E ela tem, aqui em mim mesmo fica mais difícil. Quer fazer Ela- em mim? Ah, sim, claro. Dois Faz aí. braços. Dói pra caramba, mentira, gente. O ferimento dele tá aqui. Eu vou colocar a bandagem em cima. Essa parte em cima do ferimento. O ideal, se eu tivesse uma atadura aqui, fora eu colocaria a atadura em cima. Tá? E depois a bandagem. Ou só a bandagem, porque esse material aqui é um material que ele é absorvente, é como se fosse uma fralda, vamos botar assim, né? Então ele já cria aí uma hemostasia. Aí você vem, coloca, aperta, passa aqui, retorno, venho aqui, retorno. Nessa hora aqui, o que está fazendo pressão é isso aqui para baixo. E eu vou continuar. E eu posso, para prender isso aqui, eu posso começar a passar isso aqui nessa posição, para evitar de escorregar. Ó. Cruzando, né? Cruzando. Fica bem firme, né? Fica bem firme. E no final dela, se você prestar atenção, eu não estou apertando muito para não... No final mas dela, fica firme, fica bem a gente firme. ainda tem esse clipe que não há necessidade de usar esparadrapo nada para travar. Ó, Ela mesmo trava. ela mesmo trava. Tecnologia pura, né? Muito legal. Fantástico. E a sensação, Diego? Fala pra mim. Não, pressiona bem. É? E olha que ele nem botou força. E eu não botei. Não Se aplicar apertei força, totalmente. ele fica bem. E Fica dá pra bem. sentir aquela parte de plástico A ali parte em de pé, plástico ali... que ela tá pressionando. E Guedes, importante falar também, né, sobre, logicamente, que nós utilizamos a tecnologia, né? Porque nós sabemos que a tecnologia está aí para ser utilizada. Essa Sim. bandagem, o torniquete que você falou. Mas também, se não tiver em casa um torniquete, Uma bandagem uma bandagem israelense. israelense, vai usar a famosa e velha gases, atadura. Atadura, Lençolzinho. vai usar... Deixa eu pegar aqui, vai usar... Lençol, cinto. É, Atualmente tem aqueles cintos que você puxa assim e vai apertando, né? então, Esse poderia ser utilizado? o torniquete improvisado Boa pergunta, Diego. é ótima pergunta e eu até torço para ninguém me perguntar. Que é bem polêmico o torniquete improvisado, só que o protocolo da Cruz Vermelha Canadense menciona. É o único que menciona, os outros nem mencionam. Porque eles acham o seguinte, o nome já diz, improviso, isso não funciona. Mas dependendo da situação, você vai talvez precisar. Eu acho que seria até viável você ensinar a fazer o certo Sim. do que deixar... O cara vai usar um fio, vai usar uma corda, vai prejudicar. É, que pode fazer aquela questão de fazer o torniquete só venoso. Né? Não, ele pode até... vai colabar essa artéria ali. Porque o fio é muito fininho. Sim. É uma pressão muito... Você está entendendo? Então, usa, você falou, o cinto. Só que os protocolos não mencionam isso. O da Cruz Vermelha Canadense já até menciona. Mas é uma coisa meio... Ajuda ele aí. Vou tirar. É uma A coisa... mão começou a formigar. É uma coisa meio que problemática aí. E existe, no caso de ferimento, vou pegar o boneco aqui para vocês verem, o que o Diogo falou. Aqui é um ferimento que está abaixo da virilha, então cabe um torniquete. Por isso foi aplicado o torniquete. Esse aqui já não cabe um torniquete aqui. Se eu colocar o torniquete, vai pegar no meio do ferimento. Não vai resolver nada. Então, o que eu tenho que fazer numa vítima dessa? Logicamente, ela vai estar deitada, né? O que eu tenho que fazer numa vítima dessa? Preenchimento de ferida ou curativo compressivo. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui, gente, por favor, nós estamos com luva de procedimento, tá? Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Tudo que a gente está falando aqui, vejam luvas de procedimento nas nossas mãos. Tá bom? Nesse caso aqui, a gente pode fazer um pano, uma camisa, uma manga de camisa, uma compressão em cima do ferimento e o curativo compressivo. Geralmente, todo procedimento de controle de hemorragia é finalizado por um curativo compressivo. No caso de uma hemorragia onde exista muita perda ali
da estrutura aqui da perna, né? Perdeu-se muita coisa ali, que o nome fugiu agora. Você pode fazer um preenchimento de ferida. Como é que você faz o preenchimento de ferida? Com a atadura, mas muito cuidado, porque se você colocar a atadura sobre a vítima e começar a fazer o preenchimento, essa atadura vai cair no chão, vai se contaminar. Tá? Então, o ideal é que você coloque a atadura entre os dedos e vá fazendo o preenchimento. Ou usar o tal do processo que eles chamam de Z-Fold. Nada mais é que uma atadura dobrada em Z. Como é que funciona isso? Só botar assim para eles visualizarem. Você pode botar aqui em cima que ela não cai. Você vai retirar e vai começar a fazer o preenchimento de ferida. Mas é preencher mesmo. E lá dentro da ferida. Sobrou, você vai colocar em cima e terminar com o curativo compressivo. Tá? No caso, eu tendo o agente hemostático, o Celox, eu vou colocar antes disso. Coloca a gente... E depois faço isso. Depois faz isso. Tá? Aperto. Não tem agente hemostático. Só tem o gás, só tem... Uma coisa que é muito boa para fazer esse tipo de coisa é meia. A pessoa fica, mas eu não tenho camisa. Tira meia. Pô, mas vai contaminar. Pode contaminar. Pode contaminar. Mas o que causou o ferimento era estéril? Tudo bem, a gente tem que evitar. Sim. Mas a gente tem que... É aquela história. Princípios e preferências e custo-benefício. A gente está tentando salvar vidas. Deixar aqui, Guedes, ó, que eu gostei dele. Gostou, Diego? Gostei. Deixar aqui no canto. Salvar vidas. E, Guedes, interessante você falar isso, porque, Diego, não sei se você sabe, eu também fui da Cruz Vermelha. Né, junto com o Guedes até. Quando eu era mais novo, né, gente? Mas deixa quieto essa parte do mais novo. Como se ele fosse muito velho, né? E o que acontece? Um belo dia, eu estava num curso Meus Socorros, né, do Luciano lá. E o que acontece? Eu fui almoçar com a galera e quando eu passo pelo Banco do Brasil aqui, que é aqui no centro de Nova Friburgo, tinha uma menina no chão caída. Que eu acho que eu não lembro se ela se cortou, o que aconteceu. E justamente eu apliquei essa técnica que você acabou de ensinar aqui. Eu tinha uma bolsinha que tinha gás, atadura, luva, calcei a luva, como ele falou, fui lá e fiz a técnica que você acabou de ensinar aqui, no meio da rua. Né? Então, assim, pra mim já foi útil, né? No meio da rua, passando, alguém precisou e eu acabei fazendo. Isso mostra o quê, gente? Que é essencial. Exato. Nós temos que saber nós não primeiros temos socorros. nós não temos a cultura de ter a maletinha dos primeiros socorros, né? A gente vai vendo os filmes americanos, né? A pessoa corre e pega a maletinha dos eu primeiros tenho socorros. no carro, mas aqui no bolso eu não tenho nada. Eu já andei, tá? Mas no carro eu tenho. No carro tem luva, tem atadura, tem até torniquete, tem uma pocket mesh, que eu vou explicar o que é. Mas, no caso, não ando mais no bolso. Já andei, mas... Perfeito. Infelizmente, não é sempre que a gente está. E torniquete, a gente não vai andar com torniquete. Já falamos, eu acho que muita coisa, né? Mas não acabou, gente. Falamos um pouco sobre hemorragia, que está aqui. Falamos um pouco sobre os engasgos para Vivi, tá? SPV. E, Guedes, eu queria falar um pouco de parada cardiorrespiratória com você. Muito importante. Só fazer uma... No caso, vai perguntar, eu acabei que eu esqueci, agora eu lembrei. Essa questão do curativo compressivo, eu posso usar quando a hemorragia, os ferimentos forem nas regiões do tronco, né? Que não vai ter como Sim, torniquete. Ótima pergunta. Por quê? Gente, torniquete é torniquete de extremidade. Pescoço não é extremidade. Ótimo, Guedes. Eu garanto que se você aplicar no pescoço, vai parar o sangramento na cabeça. Vai, com certeza. Mas não é extremidade. Então, são nas extremidades. Tá? No caso de pescoço, a gente pode fazer o curativo compressivo, cabeça. O couro cabeludo sangra muito, a região é muito irrigada, né, da cabeça. Sim. Sangra muito. Havendo fratura craniana, não vamos fazer compressão. Tá? Porque você pode região abdominal, não se faz preenchimento com ferida, de ferida. Tá? Faz compressão, bandagem compressiva. Existe uma técnica que eu não falei aqui, que é a compressão direta. Você não tem nada, você está só com a luva, você vai em cima da pessoa e segura onde está sangrando e aperta. Só que isso cria um cordão umbilical com a vítima. Você não pode soltar mais, né? Tem que ficar ali. Então você está preso à vítima. Então, faça isso, mas peça ajuda e peça alguém para trazer, traz gás, traz atadura, traz gás, traz pano.
para você Pra poder fazer. Deixa eu só fazer um jabá rapidinho. Pode. Que vocês falaram sobre a distância do atendimento. Eu criei o projeto APH Sem Fronteiras, que ele visa isso, levar técnicos de primeiros socorros a localidades que estejam a mais de 1 hora do centro hospitalar, no nosso caso do Raul Sertã. Mas não é só Friburgo. Essa região rural de Teresópolis, essas partes, a gente leva nas associações de moradores, nas associações de agricultores, né, de produtores rurais, técnicos de primeiros socorros gratuito. Muito bom. Para justamente a gente tentar cobrir esse tempo que leva de lá até o hospital. Mas pode não salvar a vida, ou pode salvar, mas também pode, de repente, evitar sequelas posteriores. Perfeito. Tá bom? Vamos falar de parada cardiorrespiratória? Nós sabemos que a parada cardiorrespiratória ela é algo que acontece em qualquer ambiente. Né, Diegão? Verdade. Na escola, no trabalho, no curso técnico, dentro de casa. E aí, nós queríamos saber, Guedes, como que nós podemos abordar esse paciente e se existe alguma tecnologia que pode ajudar, né, as pessoas em grandes públicos, enfim. Eu vou passar os 4 passos dos novos protocolos atualizados 2021. São 4 passos que salvam vidas em situações de parada cardiorrespiratória. Primeiro passo é reconhecer a parada cardiorrespiratória precocemente. Tá? A vítima está no chão. Antigamente, quem fez curso de primeiros socorros, ver, ouvir, sentir, para ver se estava respirando, está perdendo tempo. Tá? Vítima de parada cardiorrespiratória, obrigatoriamente é uma vítima inconsciente. Sim. Tá? Senhor, não respondeu, você já está observando se está respirando. Não está respirando, você não tem que checar pulso. Não tem que checar pulso. Não está respirando, RCP de qualidade. Só que antes da RCP de qualidade, vem aquela coisa que a gente já falou aqui várias vezes hoje. Pedir ajuda adequadamente. Senhor, diz que 193, Corpo de Bombeiro, explique que tem uma vítima em parada cardiorrespiratória e tem uma pessoa aqui fazendo a reanimação. Tem 2 pessoas fazendo a reanimação. Tá? É importante revezar para manter a qualidade. Não, você não consegue fazer durante muito tempo, você vai chegar à exaustão. É desgastante mesmo. E você vai perdendo eficácia. Uma RCP de boa qualidade, com um socorrista treinado, ela representa aí mais ou menos 20% do débito cardíaco normal. Olha. Então, quer dizer, se você fizer a coisa meia boca... Aí, mesma coisa que nada. Então você vai reconhecer, você acabou de reconhecer, ela está inconsciente, está em parada cardiorrespiratória, você é treinado a fazer ventilações, beleza. Se você não for treinado a fazer ventilações, você vai fazer só as compressões torácicas. Onde são essas compressões? Região intermamelar, em cima do externo. A gente vai comprimir o externo vai comprimir o coração sobre a parte traseira do nosso tórax, a parte óssea ali de trás. Então a gente vai colocar a mão aqui, logicamente eu teria que estar em pé, projetar meu corpo sobre a vítima, tá? E fazer de 100 a 120 compressões. Repito, de 100 a 120 compressões até chegar ao socorro. Essas 100 e 120 são as compressões que dá mais ou menos 1 minuto. Tá? Se você for treinado e tiver a técnica de respiração, você, no adulto, 30 compressões, tá? Você entrelaça os dedos, usa a região hipotenar da mão, aqui no meio, em pé, o corpo sobre a vítima. Isso aqui que eu estou fazendo é demonstrativo, tá, gente? Ninguém vai conseguir fazer uma compressão aqui que não vai funcionar. Sentado, exatamente. Sentado não tem como. O ideal é que seja no chão, de joelhos ao lado da vítima. Se essa vítima estiver sobre um sofá, sobre uma cama, o ideal é que se coloque no chão. Pô, Guedes, mas no hospital a gente bota no chão? Não, mas no carrinho de parada tem uma tábua que entra sobre o tórax da vítima aqui, na parte de trás da vítima, né? As costas da vítima pra gente poder fazer as compressões. Ou pelo menos deveria ter. Não sei se tem. Tem. Tem, né? Tem. Então tá. Aí eu vou fazer 30 compressões no adulto por 20 ventilações. Como é que são feitas essas ventilações? Eu posso usar a Pocket Mask,
é uma máscarazinha que essa parte entra na boca da vítima, eu sopro aqui. Esse plástico evita que a vítima regurgite e me atinja. Vou fazer as ventilações. Eu vou só soprar, só para enfatizar mais ou menos que funciona. 30 ventilações, vou pinçar o nariz, porque se eu soprar sem pinçar o nariz, vai voltar pelo nariz. Então vou pinçar o nariz, distender a cabeça para quê? Abrir as vias respiratórias. Se eu não abrir as vias respiratórias, quando eu fizer essa insuflação, eu vou insuflar a parte gástrica, ela vai ganhar volume, o coração já está fraco, essa parte vai comprimir o coração, vai prejudicar mais ainda. E vai tirar a efetividade da manobra. Efetividade da manobra. Então, pinço, faço 30 compressões, venho, observo a subida do tórax e regredi também. Isso boca a boca, tá, gente? Eu tô soprando de longe porque eu tô sem a proteção. 1, 2, 30 compressões. Isso no adulto. Se for uma criança, 15 compressões por 2, porque a frequência respiratória da criança é maior e criança geralmente não para por problema cardiogênico, para por hipóxia. Perfeito. Também tem isso, tá? Fantástico. Muito bom, né? Cara, muito conhecimento, né? Eu acho que você nunca viu um podcast trazendo na prática primeiros socorros, Guedes. Primeira vez, hein? Mas não terminou os 4, não. Continua. Eu tô aqui no terceiro. Terceiro. Reconhecer precocemente, pedir ajuda adequadamente, Começar a receber de qualidade e pedir um DEA. O que é o DEA? O que é o É DEA? isso aqui. Esse é o aparelhinho que qualquer leigo pode usar porque ele é autoexplicativo. Tá? Vou ligar aqui para vocês verem como ele funciona. Ele vem com 2 pás que estariam aqui. Gente, eu perdi as pás do DEA. Tá na bolsa ali, ó. Na caixa dele. Na caixa dele tem as pás ali. Vai morrer, porque eu esqueci as pás do DEA. Não vai ter jeito. Já era. Mandei a compressão. Eu vou ligando o DEA para vocês verem como é que é. É só pega o DEA, ele é desfibrilador externo automático. Essa aqui são as pás. Elas são autoadesivas e autoexplicativas. Onde colar as pás? Onde colar as pás? Uma é colada no lado direito do peito, acima do mamilo. A outra, abaixo da axila do lado esquerdo. Para o choque, no caso, atravessar o coração. Tá? Nós vamos colocar as pás no peito da vítima, vamos ligar o DEA e esperar ele dar as coordenadas do que fazer. Fantástico. Ligar para ajuda. Abrir a embalagem dos eletrodos e colar os eletrodos no tórax do paciente. Ainda mostra, tem um... Mostra. Analisando o ritmo cardíaco. Ele vai analisar o ritmo da vítima. Qual o ritmo de parada. Eu Não vou explicar toque isso. no paciente. Se a gente tocar, ele lê o nosso. De tão sensível. Caramba. Tratamento com choque indicado. Mandou tratar com choque. Carregando. Ele vai carregar e vai dar o sinal para a gente chocar a Afaste-se do vítima. paciente. Se tocar na vítima durante o choque, vai parar Vai. também. Realizar tratamento. Pressione o botão laranja agora. Choquei a Tratamento com vítima. choque realizado. Realize a RCP. Aí você começa com a Faça jornada. 30 compressões. No início ele pede 30 compressões diretas, dá o ritmo. 30 compressões diretas. Depois ele reavalia, aí manda fazer 30 compressões por 2 ventilações. As compressões, nesse caso, elas são mais eficazes até que a ventilação. Então, por isso ele manda fazer 30 de cara e depois fazer ventilações. Ele está analisando por quê? Porque, na verdade, a parada cardiorrespiratória são 4 ritmos de parada cardiorrespiratória. No caso de afogamento, da hipovolemia, a gente tem, como já mencionei, a atividade elétrica sem pulso.
Se você botar essa vítima no monitor, o batimento está perfeito. Onda P, QRS, onda T, onda P, perfeito. Dentro do padrão, tudo bonitinho. Ele só não tem pulso central porque ele não tem o sangue para bombear. Tá? A outra que seria que não, essa não seria chocável, por quê? Lembra que eu falei que se a gente tocar na vítima a gente para também? Sim. O que o choque faz é parar o coração. Todo mundo acha que o choque faz o coração bater. Não. O choque para o coração. Ele dá um reset no coração. Exatamente. Então, a atividade elétrica sem pulso, como o coração está perfeito, não requer choque. A outra seria a sistolia, que é a parada total do coração. Se já está parado, não requer choque. Faça as compressões. As duas que requerem choque seria a taquicardia ventricular, coração batendo a 1000, né? Ou a fibrilação ventricular, que o nosso sinusal ele parece que cria uns nós ectópicos ali ao redor do coração. Todo mundo dá o estímulo de bater, do estímulo elétrico, e começa aquela confusão que ninguém... Aí você vai e bate. Eu geralmente faço o seguinte, eu dou até esse exemplo quando eu dou alguma palestra, alguma aula, que é o seguinte, como se fosse um professor diante de uma turma. A turma toda falando uma bagunça. Aí o professor, de repente, fala assim, para todo mundo e volta todo mundo à normalidade. É isso que o choque faz. Dá o reset e a gente Pro coração voltar ao ritmo dele. Porque a fibrilação é todo mundo... A contração não é efetiva. Aquilo vira uma gelatina. É um ritmo desorganizado. Desorganizado, exatamente. Bem, Quem cara. sou eu para falar isso? Por isso com que é vocês? desfibrilador, né? Exatamente. Não é retorno no batedor. Interessante falar isso, né? E Guedes, fala pra gente um pouquinho dos locais que deveriam ter, por exemplo, né, que seria interessante, um DEA. A importância de ter um DEA, né? E quais seriam os locais assim, mais importantes, talvez, seria a pergunta, né? Para que a gente tenha um DEA ali para a gente poder usar quando necessário, né? Então, já existe aí alguns municípios no Brasil aí que locais de circulação. Alguns falam em 1.500 pessoas, outros falam em 2.000 pessoas, outros falam em 1.000 pessoas. Locais de circulação de esse certo número de pessoas deveriam ter DEA. Mas shoppings não tem a 1.000, não tem a 1.500, tem a 900, deveria ter um DEA. Sim. Escolas deveriam ter DEA. Mas criança dificilmente para por problema cardiogênico. Sim, mas tem os funcionários, tem os adultos. E pode acontecer. Pode acontecer. E o DEA não vai fazer nada, ele só vai nos dizer se o ritmo é chocável ou não. E isso vai fazer a diferença na vida da pessoa. Exatamente. Que de repente o ritmo é chocável e você não vai chocar, não vai resolver o problema. Você teria que chocar para resolver o problema. E o DEA faz isso. Então, rodoviárias, shopping centers, existem alguns países aí, inclusive citar um bem que é Mônaco. Nas esquinas tem um postezinho verde e branco com DEA. Aí. Só que não adianta só ter o DEA, adquirir o DEA e largar dentro do armário. Esse DEA tem que ter uma pessoa que faça o monitoramento dele, que carregue a manutenção, que ele esteja assim. Porque ele é desfibrilador externo, automático. Ele tem que estar com a bateria ligada. Se eu chego aqui agora, vou ligar na vítima, aperto aqui, low. Bateria acabou. E aí? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Tem o DEA, mas... Deu mole, né? Deu mole. Pô, não vai... Tem o DEA e não resolve o problema do DEA. Até porque num caso de fibrilação, a manobra não vai ser tão efetiva, né? Com a fibrilação. Aí o ideal seria chocar. Você tem que chocar para ter efetividade da manobra. Certo? Dá o reset aí no coração e vamos torcer pro nosso sinusal tomar o ritmo. Né? Fantástico, fantástico. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer aos nossos colaboradores, nossos patrocinadores, que nós temos... Nós contamos, né, sempre com o apoio, com a ajuda deles. O primeiro de todos, nosso amigo Gilcimar Brito, do Papo Campeão. Eu falo que é o podcast pai, né? O podcast que incentivou o nosso, né? Abriu as portas para que a gente possa estar trazendo esse projeto para a prática, né? Um projeto que ficou aí 2 anos sendo idealizado. É um projeto que não é um projeto fácil de se fazer, porque são temas, né? A saúde, apesar dela ser muito ampla, a gente tem que pensar, escolher, depende de disponibilidade de quem vem.
E o Gilcimar Brito, ele é fantástico, está sempre nos apoiando, sempre nos ajudando. E ele tem um projeto fantástico, que é o Facilita Rádio na Loja. Eu acho um projeto fenomenal, onde você que tem a sua loja, você pode estar trazendo para a sua loja uma rádio que vai ser sua, vai ser uma rádio ali personalizada para atender o seu tipo de nicho, né, os seus clientes. Vai ter uma música ali que vai ser a sua escolha, as músicas a sua escolha. Interessante. E, ao mesmo tempo, vai passando as suas promoções, o que você tem para oferecer, o que você está vendendo. Então, é um projeto que é fantástico, fantástico, fantástico. A gente agradece também ao nosso amigo Coach Barbershop, né, que é o nosso amigo que cuida do nosso visual. Né? Ele, Isso aí. essa semana, o Diogão não foi lá essa semana, não. Tem que ir lá. Mas eu vou em breve. Tem que ir lá pra fazer a barba, se quiser também dar um trato no visual, cortar o cabelo. eu vou lá fazer a amanhã. barba. Não tem muito para eu cortar, não. Tem que pagar meia. Mas é um profissional excelente. E também o nosso amigo Marcinho, da academia Star Fitness. A Star Fitness fica ali na avenida. Você que está vindo de Olaria para o centro, né, vai ter o primeiro ponto após a rotatória. No segundo ponto de ônibus após a rotatória, vai ter ali a academia Star Fitness. É uma academia com aparelhagem de ponta, uma aparelhagem fantástica. O atendimento é fantástico, uma família. Eu costumo dizer que a Star Fitness é uma família. Eu faço a propaganda do Marcinho não só pela questão do apoio, mas também pela questão do trabalho que ele faz, né? É uma academia diferenciada, onde todo mundo é tratado como família. Ele faz o planejamento de cada um conforme realmente precisa. E lembrando que a academia não é só estética. Você ir fazer um treinamento não é só estética. Tem a questão da saúde. É muito importante para a saúde você se manter em movimentação. Perfeito. E Faltou alguém, não, né? lembrando que para você conseguir assistir o podcast, você tem que correr lá no Instagram. Isso aí. Fala Saúde Podcast, tá bom? @Fala Saúde Podcast. Seguir a gente. Vai lá na bio e entra no YouTube também, que é Fala Saúde Podcast. Lembrando que todos os episódios estarão disponíveis sexta-feira às 18 horas. Então você que está gostando do nosso projeto, que está curtindo esses bate-papos, que são bate-papos bem pertinentes, bem interessantes, né? Com pessoas bacanas e na linguagem que você consegue compreender, vai lá e siga o Fala Saúde Podcast nas redes sociais, tá bom? E acompanhar tudo de pertinho. E Tá, pode mandar sugestões, Pode mandar tudo. pedir. Traz o assunto tal, fala sobre o tema tal, que nós vamos estar sempre agregando, né, não só o que a gente pensa ser importante, mas também o que o próprio público está pedindo, certo? Também gostaria de mandar, eu sempre vou mandar, né, um abraço para o meu amigo Márcio Canela, um abraço para minha amiga Daniela do Vaguinho. Nós estamos juntos aí nessa caminhada. Conforme eu falo, né, nós vivemos num país livre, cada um tem o seu direito de se expressar, e que fica mais uma vez o apelo para que nessas eleições as pessoas não confundam eleição política com time de futebol, tá? Se você tem a sua opinião, se você gosta de certo candidato, você pode ali votar, se expressar, mas respeita a opinião do outro. Né? Não precisa ficar ofendendo o candidato, não precisa ficar ofendendo a pessoa porque vota no candidato. Nós vivemos numa democracia. Perfeito. E a democracia é esse respeito à opinião do seu companheiro. Perfeito. E antes de encerrar, porque Eu o queria tempo fazer uns voa, agradecimentos também. nós vamos Vamos passar para você agora. Vamos passar. Nós queremos aí Dá pra fazer mais agradecer. uma pergunta até. Dá para fazer? Então Dá. tá, seguinte. Mais uma pergunta, você agradece e a gente consegue finalizar. Fechou? Fechou. Porque nosso tempo corre muito. Eu preciso colocar sobre a manobra de desengasgo em grávidas que eu não falei. Só fazer uma Pode ser, então colocação. fechou. Pode. Vamos perguntar então, ó. Corta para mim. Guedes, fala pra gente da importância e como fazer a manobra de desengasgo na gestante, na grávida. Então, vamos lá, gente, que isso passou e não poderia ter passado. Não se comprime o útero gravídico, tá? Então a gente vai fazer essas compressões. E isso também em obesos que a gente não consiga, a nossa circunferência do braço não consiga abraçar o obeso. Nós vamos fazer essas compressões no tórax da grávida e os tapas também. E no obeso também. Então, grávidas não se faz no abdômen, tá? A gente vai fazer aqui em cima, no tórax da grávida. É tão eficaz quanto? Não, mas é eficaz também.
E é o que a gente pode, e que pode ser feito. Melhor do que não Melhor fazer que nada, né? Melhor do que não fazer Verdade, nada. perfeito. Mas funciona, os protocolos recomendam. Se os protocolos recomendam, É porque funciona. Exatamente. Sim. É porque A eles têm. pesquisa, né? É, exatamente. Tem estudos que falam que comprovam. Perfeito. E aí, pra gente estar aí finalizando, né, nós queremos agradecer muito, né, a sua participação com a gente. Nós entendemos que a importância, né, por sermos enfermeiros, né, a importância dos primeiros socorros, né, e também, né, agradecer pela sua paciência aí e por você contribuir com a gente com tanto conhecimento, tá? Nós esperamos aí que você volte mais vezes para falar de temas específicos, né? E é isso. E aí, Diego? Deixa o rapaz agradecer, você Perfeito. esqueceu. Calma. Então, passa pra ele. olha só, quando vocês quiserem, eu estou à disposição, tá? Perfeito. Tem outros assuntos aí que eu já fiz especializações, principalmente animais peçonhentos. Estou à disposição quando vocês quiserem. E eu gostaria de agradecer a Cruz Vermelha Brasileira, porque sempre me apoiou e eu sempre dei apoio a eles. E agradecer o IBRAP, que é o Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Não sei se eu posso, mas eu vou falar para acessarem o YouTube do IBRAP. Aqui é livre, pode E ficar à vontade. existe a UniAP, Universidade do APH. Vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu fui contratado agora pelo IBRAP como instrutor da UniAP, da Universidade do APH. Fantástico. E existe a Academia de Instrutores do IBRAP também, que formam instrutores de momento, nós temos o instrutor de controle de hemorragias, instrutor de primeiros socorros e instrutor de SBV, que é o suporte básico de vida. Perfeito. E eu gostaria de agradecer o IBRAP por tudo que proporciona também para mim aí. Muito Maravilha. bom. Guedes, a E gente agradece demais. Agradecer a vocês, claro, pelo convite, por confiar no meu trabalho, e só tenho a dizer a vocês que estamos juntos. Tamo junto e Fantástico. misturado. A gente agradece muito a sua presença, o seu apoio, né? Porque é mais um que acredita no nosso projeto, que se disponibiliza para vir. Eu aprendi demais. Eu também, Fantástico. Eu acho que eu acho que o próprio APH deveria vir com mais ensinamentos, principalmente nas graduações, né? Mas assim, foi fantástico, cara. Te agradeço muito de coração. E para vocês que nos acompanhou, um forte abraço, um beijo, e que vocês estejam aí gostando do que a gente está trazendo para vocês e continuem acompanhando semanalmente. Um forte abraço, até semana que vem.